Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei em qual horário vocês vão estar ouvindo, mas estamos começando mais um Estudo Cast. Estou aqui na presença das minhas queridas colegas para a gente falar sobre o tema de hoje, que é direito os humanos das pessoas pretas. Meu nome é Edivan, para quem não sabe. Vou pedir para minhas colegas se apresentarem também rapidinho, para quem não conhece elas ainda. Boa tarde, meu nome é Rafaela. Boa tarde. Oi, pessoal. Pode Meu falar, nome é Ju. Júlia. Eu sou a Caroline. Eu me chamo Gabriele. E eu me chamo Vitória. Isso aí. Bom, a gente já vai dar, então, início ao assunto. Vou passar a palavra para a Rafa, que vai começar a conduzir o nosso tema de hoje. Vai lá, Rafa. Boa tarde, então. Gente, vamos falar, então, um pouquinho sobre o racismo, né? Vamos dar início, então, sobre o que seria o racismo, né? O que é essa desigualdade social? O racismo, ele consiste, na verdade, no preconceito e na discriminação com base nas percepções sociais baseadas em diferenças biológicas, seja por questão de raça, cor ou tipo. A gente, hoje em dia, no nosso país, a gente sofre uma taxa de desigualdade muito forte devido à cor, né? Eu tenho aqui análises do IBGE que revelam que a desigualdade de renda entre grupos de cor e raça, declarando que brancos e amarelos possuem maior média mensal de rendimentos do que negros e indígenas, assim como possuem também menores taxas no campo de educação. E eu acho que é uma taxa bem relevante, assim. E esses resultados se dão não somente de discriminações ocorridas no passado, de heranças históricas, mas também de um processo ativo de preconceitos e estereotipos raciais. Sim, eu acho que isso é algo bem visível no campo tanto da educação, né? Que a gente vê poucas pessoas pretas, né, em universidades. Eu, pelo menos, vejo muito pouco, né? No meu curso, principalmente. E no trabalho também, né, acredito. Sim, é uma falta de representatividade muito grande, né? É justamente isso que vocês comentaram. A gente não. Quando a gente para pensar, assim, a quantidade de pessoas pretas no ambiente de trabalho e mesmo no nosso curso, realmente, assim, a gente vê que não tem muitas pessoas. E eu queria muito entender, tipo, por que se dá essa falta de acesso a universidades, a falta de oportunidades em mercados de trabalho, sabe? É um preconceito muito grande simplesmente pela cor da pessoa, sabe? Pois é, muito triste isso. E hoje em dia a gente também tem as cotas raciais, né? Que mesmo com elas já aumentou muito o número de estudantes negros em universidades, mas acho que é uma coisa que ainda tem muito a melhorar. E eu vejo muitas pessoas também questionando a questão das cotas, mas é algo inquestionável, né? A gente não tem que questionar algo que é deles por direito, né? Então, eu vejo muitas pessoas questionando isso, mas não é. A gente não tem esse direito de questionar isso, né? Se todo mundo começasse a vida assim a partir de uma igualdade, seria uma coisa, né? Para quem gosta de usar o termo meritocracia. Mas como a gente já nasce em situações desiguais, não tem como a gente não ter assim movimentos sociais para tentar pelo menos melhorar essa situação um pouco que seja, né? Que é o mínimo que pode ser feito, são oferecer essas cotas. Que bom Isso. que a gente conseguir compensar equilibrar essa balança e isso não for mais necessário, mas por enquanto, assim, é o mínimo que pode ser feito e é uma coisa que mesmo assim não é suficiente para garantir o acesso a todas as Uma minorias. dívida Exato. histórica, né, dos brancos com os negros. É uma dívida histórica. Eu acho que esse é o mínimo que a gente faz hoje em dia por eles. A gente ainda tem muito para fazer, na verdade. Exatamente. E essas pessoas que questionam deveriam, né, começarem a se questionar, né, sobre suas opiniões, né, que na verdade isso já passa, né, do âmbito da opinião, já se torna um preconceito, né, ficar questionando isso também acredito que seja um preconceito, né, não sei se vocês concordam.
Uhum, eu concordo, sim, porque é justamente depois do tópico que a gente vai debater sobre o racismo estrutural. É uma coisa que às vezes tá tão intrínseca que parece que não existe, né? As Exato. pessoas nem identificam porque parece que é o normal. Então, é difícil até fazer esse exercício para que, nesses casos, a gente consiga trazer isso à tona, jogar uma luz em cima desse assunto e debater sobre ele, explicar para que ele deixe de ser tão intrínseco assim nesses tópicos, né? Isso aí. Até entrando já nesse assunto, então, Carol, do racismo estrutural e institucional. O racismo estrutural, para quem não sabe a diferença entre os dois, o racismo estrutural ele é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais dentro de uma sociedade. E o racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça que pode ocorrer em instituições, tanto como órgãos públicos, governamentais, corporações, empresas privadas, universidades, inclusive. Essa é a diferença entre os. Só retomando um pouco rapidamente, as cotas elas são importantes, sim. Cheguei numa conclusão básica e rápida que se existe desigualdade ali de oportunidades de emprego, logo a pessoa não vai ter dinheiro para pagar uma faculdade, por exemplo. Então faz Sim. muito sentido ter cotas. É importante ter cotas. E hoje em dia também o racismo ele já é crime no Brasil, né? Tanto estrutural, institucional, enfim, ele é crime, ele está até previsto na lei 7.716 da Constituição, e acho que a gente já avançou muito em relação às coisas passadas, mas acho que a gente ainda tem que avançar muito. Eu acho que muitas pessoas esquecem, né, que racismo é crime, né? E eu acho que não é recente, isso já é de muito tempo, né, Rafa? Se eu não me engano. Sim, é de bastante tempo já. Só que é aquela coisa, sabe? A gente não vê acontecendo, a gente não vê pessoas sendo punidas por cometerem atos racistas, pessoas sendo punidas pela desigualdade com alguém, sabe? Inclusive, isso foi algo que foi uma das pautas que a gente trouxe para o nosso estudo, né? Não é o meu local de fala, né? Mas a gente se questionou, né, que só a pessoa que sofre esse racismo, que sofre esse preconceito, pode dizer, né, o que ela sentiu, o que ela passou. E a gente não deve ficar questionando isso, não, mas isso não é racismo, isso não. Porque eu vejo muita gente, às vezes, botando em pauta, em discussão, não, mas essa atitude é racista, não. Mas se a pessoa que passou por isso, sofreu por isso, se sentiu ofendida, se sentiu mal, a gente não tem que questionar, entendeu? Então não é uma pauta que a gente tem que abrir. Se a pessoa não gostou, é porque ela sabe do que ela tá falando. Só ela sentiu a dor dela, né? A gente tem que ouvir e conseguir entender isso, né? Exato. E muitas pessoas conseguem, né, Carol, tipo, aprender, entender e não reproduzir novamente esses preconceitos, né? Mas algumas insistem em continuar nessa ignorância, né? Uhum. Às vezes tem até essa questão que a gente não sabe o que fazer quando vê uma situação de racismo, né? Então, achei muito interessante a cartilha que a Rafa trouxe, que é um material da Prefeitura de Florianópolis, né? Que justamente dá esse tipo de instrução. Sofri racismo, o que fazer? Aí dá orientação, assim, o que fazer para conseguir um amparo legal, para conseguir buscar uma orientação jurídica, sem, assim, tentando não revidar, né? Não se prejudicar. E é uma coisa, assim, bem interessante também de a gente conseguir divulgar e conversar sobre isso, porque às vezes parece que a gente fica sem reação quando acontece alguma coisa assim, não sabe o que fazer. Não, busca amparo nas pessoas, assim, que estão ali do lado, mas às vezes ninguém sabe bem o que fazer, então fica uma situação muito triste, né? E aqui a gente tem um material bem interessante que mostra certinho, assim, orientações passo a passo.
Foi realizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Promoção de Igualdade Racial em 2018, da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Eu achei muito bonito esse trabalho aqui, muito bem elaborado. Acho que a gente podia até falar os tópicos, né? Tipo, pelo menos os principais, assim, só para ficar registrado aqui também. Acho que sim. Eu achei bem esclarecedor, assim, bem Sim, Rafa, acho super válido. Aham, tá. Então a cartilha, ela começa com a seguinte frase, né? Que é: "Eu sofri racismo, o que fazer?". A primeira ação que a pessoa precisa tomar, assim, é não revidar. Na verdade, ela não tem que tomar ação nenhuma, quase. Que é o não revidar, porque no momento em que o crime de racismo ou injúria qualificada pelo preconceito ocorre, é de suma importância a vítima não revide o comportamento criminoso, porque tu vai estar se igualando àquela pessoa, sabe? E a segunda ação é registrar boletim de ocorrência policial. A terceira ação é identificar possíveis testemunhas. A quarta ação, buscar uma orientação jurídica. A quinta ação, acompanhar o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. A sexta ação, alertar para o prazo prescricional do crime de injúria racial. A sétima ação é atentar todas as fases do processo. A oitava ação é ter perseverança e paciência. A nona ação é processar sempre os agressores. E a 10ª ação é conscientizar acerca das providências a tomar. E é isso, sabe? Tipo, a justiça tá aí, hoje em dia existem leis para isso. Eu acho que a gente não pode ficar mais só nisso, que nem o primeiro tópico era muito importante, de não revidar, porque a justiça está aí, existe lei, e é eles que vão tomar as medidas cabíveis contra as pessoas. E a nona ação, quando a gente lê ali, é exatamente isso. Tem que sempre processar os agressores, não deixar passar como, foi só uma fala mal colocada, sabe? Deixar passar. Eu acho que realmente tem que sempre tomar medidas para que isso mude. Senão nada vai mudar. A gente vai naturalizar esse fenômeno e vai continuar acontecendo. Então, eles trazem nessa nona ação que quanto mais processos fundados existirem, quanto mais condenações forem obtidas, maior o temor a ser infundido nas pessoas preconceituosas que acham normal práticas racistas. Xingar, discriminar e impedir o acesso a direitos por motivos raciais é uma prática secular e que figura no imaginário coletivo como sendo algo normal que pertence ao cotidiano. Então tá aí a importância de a gente quebrar esse ciclo da normalidade, né? Da naturalização do racismo. Exato. Um dos exemplos que a gente trouxe, né, para o grupo também foi de um participante, né, do Big Brother, né, o João, que teve uma situação no programa no qual um dos outros participantes comparou o cabelo dele ao cabelo de uma fantasia de um senhor tempo das cavernas, e ele ficou muito incomodado, só que ele usou essa visibilidade do programa e trouxe essa pauta à tona, né, em rede nacional, e eu acho que foi super válido, foi muito corajoso da parte dele, eu me emocionei vendo, e inclusive, né, o apresentador, o Thiago, também trouxe várias falas referente a isso para as pessoas se conscientizarem e verem que às vezes essas pequenas falas, menores que sejam, são muitas vezes, na grande maioria das vezes, falas racistas e que não devem ser reproduzidas, né? E quanto mais as pessoas verem que acontece, que as pessoas processam, que coisas realmente acontecem, que a justiça tá ali, menos vai acontecer esses atos. Porque às vezes as pessoas não fazem pensando, isso não acontece, no Brasil não vai acontecer nada, então não é nada demais. Vocês falando agora do João, eu me lembrei que agora, acho que foi na última semana, teve uma foto que repercutiu bastante na internet, né? Era uma empresa de assessoria digital, acho que é da XP, e a XP é de investimentos. E eles tiraram uma foto dessa empresa, tipo, terra das cervejas lá em cima, em Porto Alegre, e todo mundo criticou porque só tinha gente branca. Tipo, todo mundo branco. E tinha mais ou menos umas 50 pessoas e só tinha 2 de máscara. E aí o Estado moveu uma ação contra eles, pedindo para eles botarem pessoas, mais diversidade, botar a comunidade LGBT, porque não tinha ninguém, basicamente. Era só um monte de pessoa branca.
isso choca muito, né, ainda, né, a gente vê essa falta de representatividade, né. Ah, eu acho que eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito, assim, se eu for trabalhar numa empresa ou em algum lugar que falta essa diversidade, porque eu acho que a gente vive, né, num mundo tão diverso, com pessoas de todos os tipos, e por que a gente, nesses ambientes mais, vamos ver, formais, digamos assim, a gente vê tanta falta, né, dessa diversidade que a gente vê tanto na rua, né, em outros lugares. Então é bem preocupante isso. Eles dizem que dão oportunidade, né? Mas quase não vê pessoas pretas em cargos muito significativos. Isso, É. isso que a Vitória tá trazendo me fez lembrar uma entrevista daquele lutador Muhammad Ali. Não sei se vocês conhecem, mas é considerado o maior lutador da história. Sim, aham. Enfim, essa entrevista bem antiga, de 1976, pelo que eu tô vendo, ele questiona, assim, por que Jesus é branco de olhos azuis? Por que na última ceia todos são brancos? Eu disse, mamãe, quando morrermos, nós vamos para o céu? Ela disse, claro. Eu disse, então, o que aconteceu com os anjos negros? E ele é muito, assim... Nossa, que forte. Ele nessa entrevista ele ri, assim, ele é uma pessoa bem, foi, né, uma pessoa bem descontraída. Então, dele até menciona, assim, isso que eu achei engraçado. Porque Tarzan era o rei da selva na África. Ele era branco, ele diz, assim, e, tipo, dá risada. Mas é forte, sabe? Porque... E daí, ali, ó, o que ele diz ali? Então, o que aconteceu com os anjos negros? Ele questiona. É porque os brancos também estão no céu e os anjos negros estão na cozinha preparando o leite com mel. Nossa. Mas realmente, tipo, ele cita ali a Miss do Mundo, por que sempre branca, de olhos azuis? Por que não negra, né? Então, tudo que ele enxerga é branco, ele cita assim. Ele era muito descontraído, né? Eu acho que ele tinha muito medo das pessoas não escutarem ele, se ele não falasse de forma engraçada, talvez. Porque eu já vi também, ele foi numa entrevista e ele falou, acho que, tipo, uma vez de forma mais séria e já veio pessoas questionando por que ele era assim, por que ele queria direitos, por que ele tá fazendo essas piadas. Então, eu acho que ele começou a fazer de forma engraçada para tentar fazer as pessoas ouvirem e rirem ao mesmo tempo. Senão, tipo, ninguém ia levar ele a sério. Eu achei muito legal porque ele traz, né, de uma maneira muito descontraída, né, ele mesmo dá risada, e só que o questionamento dele é muito, muito interessante, né, por que tudo que eu vejo é branco, né, por que a Miss do Mundo não é negra, por que Jesus é branco de olhos azuis? Então, eu achei muito bonito e, ao mesmo tempo, ele trouxe o assunto de uma forma leve, né. Entraram nessa pauta esses dias sobre o Jesus, né? Sobre ele não ser branco, que na verdade foi só uma pintura, que uma vez deduziram como ele era e botaram e ficou isso. Eu vi isso também. Pois é, mas por que fizeram a pintura com ele branco e não com ele negro? É esse o ponto. A gente não sabe, tipo, a questão de religião. Beleza, cada um tem a sua, mas tem gente que, na verdade, nem acredita em Deus, mas é só um ponto para trazer, assim, por que fizeram a pintura com um cara branco? E será que, na verdade, a gente está só questionando uma coisa que a gente nem sabe se existe, né? Pois é, e na minha cabeça, a explicação é que a imagem do ser branco é mais, mais aceitável do que de uma pessoa negra, né? Então, só passa essa explicação na minha cabeça, só pode ser isso. É que, na verdade, Jesus ele era negro, né? Se tu pegar historicamente a localização geográfica e o quanto as pessoas também eram expostas ao sol antigamente, não teria cientificamente como Jesus ser branco, mas daí vieram os europeus e romantizaram a imagem de Jesus, né? Isso. Porque Assim, não não tem tem como. nenhum- Antigamente as pessoas não eram brancas, assim, né? Se tu pegar 2000 anos atrás,
não tinha como, né? Não, a história explica tudo isso. Por exemplo, essa questão do europeu. E realmente as pessoas não eram 100% brancas naquela época, porque primeiro que as pessoas trabalhavam, muita gente trabalhava no sol, entendeu? Não tinha essas coisas de proteção. E provavelmente a maioria das pessoas não eram tão brancas quanto parecia, mas o branco traz mais espaço para eles, pelo menos na época trazia. Aí botar uma pessoa preta, meu Deus o livre pra eles, isso era pesado. É, e daí os É, anjinhos tudo do É. lado, branquinhos de olhos azuis. É Porque que eu acho que eu nunca vi uma pintura com um anjo negro, por exemplo. É isso que ele quer trazer, né? Não é nem a questão da religião. o europeu eu acho sim. que quis trazer mais para perto de si, sabe? Tipo, se engrandecendo, sabe? Ai, Jesus era como nós, né? Assim, nós somos como Jesus. Querer trazer alguma semelhança e vai descendo e não, entende? Não tem como. Existem estudos já que comprovam isso. Gente, que Sim. absurdo, sério, chega a ser triste. E na verdade, tudo isso que a gente falou no caso, se resume à falta de representatividade, né? Que é o que essa pauta que a gente tá trazendo, né? E eu também eu vejo muitas situações assim de crianças que não têm um modelo, por exemplo, crianças pretas que não têm esse modelo para se espelhar muitas vezes, é o que não tinham ou não tem, não sei. Na questão também de brinquedos, né? A gente vê poucas bonecas, né? Por exemplo, pretas, né? Não sei se Nossa, vocês são eu meninas, lembro podem. que quando Muito eu pouco, brincava sério. de Barbie, a personagem principal sempre é a Barbie, né? E daí as secundárias, tipo, tinha uma surfista, quando na minha época, assim, né, que era negra. E o resto, independente do cenário que a Barbie era colocada, só tinha uma, principalmente quando era na praia, ela era negra. Hoje, claro, existe, né, Sim. vários estilos de Barbie, a magra, a gorda, a alta, a baixa, a ruiva, enfim. Mas na minha época eu lembro que não tinha, e não tinha assim nem muitas bonecas grandes assim, né? Bonecas E mesmo. tu vai colorir, por exemplo, também desenhos à cor de pele, né? Era o lápis de Isso. cor, né? Não, Era isso é. sempre com aquela cor. Então, tu for ver todos os desenhos coloridos por crianças, a cor da pele era branca, entende? Gente, e se eu não tiver enganado, essa questão do lápis cor de pele, isso já foi. Não tenho certeza, tá? No que eu tô falando aqui. Mas isso foi pra justiça, se eu não me engano, pra eles tirarem isso, que não é cor de pele, é bege, se eu não me engano, ou salmão, não lembro. E porque não é legal, né? Se referir à cor branca como cor de pele. Então existe só essa cor, no caso, de pele, entendeu? Então. Sim, se e eu eu tenho lembranças de várias professoras minhas falando, tipo, agora tu pinta de cor de pele, uma coisa assim, sabe? Eu Tipo, lembro eu na também época, falando quando em eu era teste de cor de criança, pele. Eu, assim, quando era criança também, lá em 2006, 2007, não tinha esses assuntos em pauta. Então, quando a gente, entre nós, queria pintar alguma coisa, a gente também falava cor de pele. sim, mas porque a Exato. gente foi ensinada desse jeito, Exatamente, entende? não tinha essa representatividade, né? E eu acho que a gente pode aproveitar e fazer um gancho, Rafa, para a gente falar sobre a cartilha do vocabulário, né? O que tu acha? Aproveitar esse assunto? Sim, aham. É a questão do racismo sutil, né? Que o Isso. racismo sutil, ele se dá através de gírias e palavras ou de expressões do nosso vocabulário do cotidiano e que a gente acaba reproduzindo preconceitos de uma forma que a gente nem se dá conta de que a gente está sendo preconceituoso. Eu mandei para o pessoal do grupo de estudos uma cartilha do Senac, do Sesc, do FEComércio do Rio Grande do Sul, que um programa Diversidade para Todos. E eles organizaram uma cartilha bem legal, assim, que é para repensar o nosso vocabulário mesmo, que são frases e palavras que a gente fala às vezes que a gente nem se dá conta o quão a gente pode acabar machucando alguém, sabe? E daí, Reproduzindo esse preconceito, né? exato, e daí é muito legal essa cartilha porque eles dão também formas de substituir essas palavras. Por exemplo, cor do pecado é uma expressão que muita gente usa, questão de bronzeado, essas coisas, e ela é normalmente usada como um elogio, se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. Em uma sociedade pautada na religião, pecar não é positivo, ser pecador é errado. E ter a pele associada ao pecado significa que ela é ruim.
outra expressão daí que se faz a mesma associação do que negro, negativo. Ou seja, não usem essa expressão. E tem vários outros, eu não sei se vocês querem cada um contribuir com o que mais achou relevante a palavra, porque tem muitas. Pode ser. Eu vou falar uma aqui que eu acho que é uma que muita gente reproduz, né? Que é denegrir, né? Muita gente reproduz. E tem como real significado, né? Tornar negro ou escurecer, né? É usado para difamar ou acusar injustiça por outra pessoa. Sempre usado de forma pejorativa, ou seja, utilizar essa palavra pejorativa é extremamente racista, né? E aqui eles dão uma dica da gente usar a palavra difamar ao invés de denegrir. Então, isso eu acho super importante a gente falar. Eu também já vi sobre o criado mudo, né? Que antigamente os negros, eles eram escravizados, e daí quando os brancos iam dormir, eles tinham que ficar parados, literalmente, sem se mexer, sem piscar praticamente, a noite inteira com um copo d'água ou com algo ali do lado da cama, para se os brancos precisassem pôr um livro, pôr um óculos de alguma coisa, eles tinham que estar ali parados. Como se fosse um móvel mesmo. Sim. Eu quando descobri essa, eu fiquei bem chocado, assim. Eu não sabia dessa. Doméstica também é um que me surpreendeu bastante, porque, na verdade, as domésticas eram mulheres negras que trabalhavam dentro da casa de famílias brancas e eram consideradas as domésticas. Então, o termo que eles botam para a gente substituir é empregada, funcionário. Sim, não, e tem muitas, né, gente? Aqui também eu vi Não Sou Tuas Negas, né? Que trata a mulher negra como qualquer uma, ou de todo mundo, e relembra o tratamento das mulheres escravizadas que eram seguidamente assediadas e estupradas, né? A frase deixa explícita que com as negras pode tudo e com as demais não se pode fazer o mesmo. E no tudo está incluso desfazer, maltratar. Portanto, além de profundamente racista, o termo é carregado de machismo. Então, assim, não tem nenhuma dica de outro termo para ser usado. É simplesmente não use esta expressão. Em maiúsculo. E tem um outro termo também que é assim, parecido com esse, que é da cor do pecado, que a gente comentou que já teve até uma novela com esse nome, né? Sim, aham. Que remete justamente a isso. Assim, o que seria a cor do pecado? Seriam as indígenas e as mulheres pretas, que os homens europeus chegavam aqui e achavam, da cor do pecado, tá me instigando a ter relações sexuais, ou seja, esses estupros que aconteciam muito e que a gente sabe culturalmente, e agora a gente tem a comprovação científica. Vocês conhecem o projeto Genomas do Brasil? Não conheço. Ele é um projeto para caracterizar assim a nossa diversidade genômica, criar bancos de dados públicos para fomentar a nossa pesquisa e o desenvolvimento da genética humana e a genômica aqui na nossa população brasileira, porque o que a gente tem hoje do genoma humano, esses dados, eles são de populações europeias, né? Populações brancas que, assim, não representam a nossa, né? Que é uma população miscigenada. Então, esse estudo ele começou, eu não lembro se foi final de 2019 ou 2020, e ele já mapeou, a última notícia que eu vi eram uns 2.000 pessoas, mais ou menos, mas acho que já são muito mais a essa altura, né? E o estudo já antecipava que 70% da nossa herança genética paterna dos brasileiros vem dos brancos europeus. E a nossa herança genética materna se divide quase na mesma proporção entre as mulheres africanas e as mulheres indígenas. Ou seja, é uma comprovação da nossa ancestralidade genômica, que mostra também nossa história assim, de povo dominado, porque as mulheres indígenas e negras, as mulheres pretas, eram vítimas de estupro, né? E tinham relações com os homens europeus, enquanto os homens pretos e indígenas eram dizimados. Então, a nossa maior parte do DNA paterno corresponde ao DNA dos europeus. E então esses termos eles têm sempre uma origem, não é do nada, né? E a gente não é uma invenção, né?
Exatamente. E isso, assim, quando a ciência comprova o que a gente já sabe culturalmente, parece assim, a gente tem mais substrato ainda para conseguir conversar sobre isso, debater e explicar o porquê. Porque a gente não pode continuar repetindo essas palavras e esses termos, né? Às vezes pode parecer que dá trabalho a gente aprender. Assim, quando a gente foi ensinado tudo que tinha que ser ensinado na escola. A gente já aprendeu tudo. Mas não é assim, né? Os nossos exemplos todos de hoje comprovam É, isso. Ainda tem muitas coisas para aprender, sempre vai ter muitas coisas para aprender. E a boa notícia é que a gente tem plasticidade cerebral a vida inteira, não só na infância, né? Como a ciência também já nos mostrou. Ou seja, enquanto adultos, é nosso dever aprender também. Não tem desculpa que a gente não pode mais aprender porque já aprendeu tudo, porque não é assim que funciona. Carol, e tu falou essa questão de que dá trabalho aprender, né? Mas eu acho que dá muito mais trabalho ser preconceituoso, né? Do que É. aprender, a não E a ser. É verdade. A lei tá aí para nos defender quanto a isso também, né? Para mostrar que realmente dá mais trabalho ser preconceituoso. Exato. Que a última pauta era sobre a questão, para a gente encerrar, era sobre a questão do racismo reverso, né? Para a gente deixar bem claro de que racismo reverso não existe. O racismo, ele é uma parte da população que sofreu muito historicamente, sofre até hoje socialmente. Então, assim, brancos não sofrem preconceitos raciais, não sofrem, somos muito privilegiados por sermos brancos. E é só para deixar bem frisado isso. Gente, eu vou até usar um meme aqui. A piada já vem pronta, né? Esse negócio de racismo reverso, a piada já vem pronta. Isso é verdade. Não, porque olha, tá louco. E pior que a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Inclusive, até alguns artistas reproduzem isso de sofri racismo reverso, não sei o quê. Gente do céu, sério. Às vezes eu leio isso e eu fico, não, pera, não é possível, sabe? E como tu mesmo falou, Rafa, não existe isso, né? Racismo reverso não existe. Não existe. Em um mundo assim, com tanto acesso ao conhecimento como a gente tem hoje, é o nosso dever ir atrás dessas informações. Não, a gente não tem nem como usar como desculpa, não sei. A informação está aí para todo mundo ver. Ela não é uma informação restrita, é uma informação acessível a todos nós, né? Exato, hoje em dia com a internet, né, com os vários meios que a gente tem de pesquisar, de entender, eu acho que só não busca entender, compreender quem não quer, entendeu? Mas quem quer, quem se preocupa com essas pautas, com essas causas, com certeza vai atrás, vai pesquisar, e a gente tem inúmeras ferramentas aí que a gente pode usar para isso, né, em prol disso. A pessoa realmente Exato, acha que a existem gente mil vai levar ela a movimentos sério? pretos. A pessoa realmente acha que a gente vai levar ela a sério quando ela fala uma coisa dessa? Eu não sei, Não Vi, eu sei. gostaria de saber. Eu vou falar de gostaria forma de bem saber. feia. Se babaquice a pessoa chegar dizendo que é um racismo reverso, sendo que não existe isso. E se a pessoa continuar insistindo nisso, tem que puxar uma parte histórica, talvez, assim, pra ver quem é que sofreu esse preconceito. Se foi a raça dela ou a das pessoas. Ai, olha, fico indignada. É revoltante, eu tenho esse mesmo sentimento em relação a isso, o mesmo sentimento. Gurias, eu acho que pra gente então encerrar de vez, eu acho que a gente pode trazer aqui pro grupo e para as pessoas que estão ouvindo algumas dicas de filmes, né? Porque acho que é um meio de conhecimento, né? De adquirir conhecimento muito bom também, né? Assistir filme, e a gente tem várias plataformas que a gente pode assistir, né? Hoje em dia. E eu vou dar minha dica de um filme muito bom que assim eu assisti e me deixou muito emocionado e que eu sempre indico para quem eu conheço, que é 10 anos de escravidão. Então, não sei se vocês têm alguma indicação de filme, de série, algum documentário, vocês podem trazer agora, é o momentinho. Eu tenho um. O primeiro, eu vou falar o do Tarantino, que é bem famoso, que é Django Livre, que tem todo tipo de aspectos de pessoas pretas. A pessoa preta que quer muito ser liberta e a pessoa preta que vai venerar a pessoa branca. É muito interessante assistir. E tem o Judas e o Messias Negro, né, que eu comentei já, que Esse é fenomenal. é fenomenal, é fantástico, e é baseado numa história real, então tu fica mais chocada ainda com a situação. Eu tenho 2 filmes. Um primeiro é o clássico Histórias Cruzadas, né? Eu acho que
Muita gente olhou esse filme. Quem não olhou, vale muito a pena olhar. E o segundo é Estrelas Além do Tempo. Muito, muito bom também. Inclusive, uma das atrizes principal é a mesma do filme anterior que eu indiquei. Esse Estrelas Além do Tempo são sobre 3 mulheres negras que trabalham na NASA. Então, elas são super crânios e super inteligentes, mas além de serem negras, elas são mulheres e trabalham no meio de muitos homens, né? Sim. Então, elas passam por vários processos. Esses 2 filmes são bem legais. E são com uma atriz super famosa. Normalmente, quando tem atriz famosa, o filme é bem bom. Esse filme aí não é o que tem a que faz a... Esqueci o nome dela, gente. É o Meu que faz Deus. a cabana também e tal. Eu acho que eu tô confundindo o filme, então. Não é o mesmo filme que eu tô achando que eu assisti. Mas eu assisti um com a mesma descrição. Ah, eu já vi esse filme, Ju. Não é um que... Pequeno spoiler aqui. Que ela fica braba com o chefe porque ele pergunta que ela demora e ela diz porque o banheiro é muito longe. É Eu esse acho aí. que é esse. Aham. É esse filme. Ele eu sei que é muito bom, não assisti ainda, inclusive tô anotando as dicas de Não vocês sei se aqui eu pra não eu me assistir. engano, ele é baseado numa história real, se não me engano, da NASA mesmo. Realmente, Eu acho que É, tá as 3 fotos delas. Essas mulheres realmente existiram. E o cálculo mais difícil de ser feito, que ninguém conseguia fazer, elas fizeram. Eu lembro que tem uma parte que o chefe entrega, elas lutam muito para conseguir fazer os cálculos e tal. E daí o chefe entrega um relatório, e o relatório tá cheio daquelas gravuras, marca-texto preto, sabe? E daí ela fala, como é que eu vou fazer os cálculos se o relatório tá sem as informações? E daí ele falou, tipo, te vira. E elas conseguiram. É muito legal. uma ótima indicação. Alguém mais tem indicação? Esse filme é lindo demais, também acho. Ele é baseado numa história real, sim, e é muito, muito bonito. Eu tenho, sim, uma indicação, que é o Cidade de Deus, né? Que é maravilhoso, para quem ainda não viu. Icônico, esse é icônico. E é uma realidade nossa, né? Nossos atores daqui refletindo uma realidade das comunidades. Então eu acho muito, muito bonito esse filme. E muito reflexivo também, né? Uma mensagem que a gente tem que refletir. E um livro também que é maravilhoso. Quem não leu ainda, sugiro também fortemente a leitura, que o nome é Abusado, O Dono do Morro, Dona Marta, do Caco Barcelos. É um livro, assim, que é a biografia desse dono do morro. E é, assim, olha, lindíssimo, assim, emocionante, muito bonito esse livro. São as minhas 2 dicas, que eu acho que vale a pena, assim, tanto a leitura quanto olhar o filme. Vocês já indicaram muitas coisas muito maravilhosas, então acho que deu. Então tá, pessoal, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, também ao pessoal que está ouvindo a gente. Então, até breve, né? Nos encontramos no próximo Estudo Cast. Um abraço e até mais. Tchau, pessoal. Abraço, Tchau. gente. Beijos. Até a próxima. Tchau, obrigada.